Se você acha que se apanhou em Pérgamo, prepara para apanhar hoje também, que o negócio vai ser quente aqui. Muito bem, a gente tem sempre lembrado, né, que por muitas vezes no nosso dia a dia nós somos bombardeados por notificações do WhatsApp, do Instagram, do banco, do trabalho, loja com desconto, o aplicativo de comida, eles não param, né? Alguns faz a gente sorrir, mas outros nos irritam bastante, né? A gente, quando olha assim, fala, meu Deus, de novo isso aqui, né? E a verdade é que a gente se acostuma a ignorar essas notificações, assim que a gente recebe, né, na tela do celular, nós pensamos assim, quer saber de uma coisa, eu vejo isso aqui depois, não é? A gente arrasta para o lado e segue a vida, mas desde o início do mês passado, nós temos chamado a sua atenção para notificações diferentes. São notificações que vêm do alto, que vêm do Senhor, não são notificações que vêm do seu celular. São as mensagens de Jesus às igrejas do Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, né, 7 cartas enviadas às 7 igrejas reais da Ásia Menor, com análises espirituais, né, vindas daquele que tudo conhece, que é o nosso Senhor. E o mais forte, né, é que essas mensagens não foram só para elas. Cada carta termina com o mesmo apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aquelas notificações são para nós também. E a pergunta é: você está ouvindo? Você tem dado a atenção devida? Ou você tem vindo aqui domingo após domingo e apenas arrastando aí para o lado essas notificações que a gente tem estudado juntos, né? No primeiro episódio da nossa série, nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, que está logo aqui embaixo. Depois a gente caminhou para Esmirna no segundo episódio. Depois nós fomos para Pérgamo. Hoje, então, a gente vem para cá. Tiatira, vocês podem ver uma cidade que não é tão grande, que também não tem tanta importância como nós já vimos nessas 3 aqui. Interessante que é a menor cidade, né, das 7 cartas, porém é a maior carta de todas, né? Então, com certeza, merece toda a nossa atenção. Então, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 18 a 29, é onde nós encontramos essa carta enviada para a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versos de 18 a 29. Se você não trouxe sua Bíblia, a gente vai colocar aqui no telão, mas se você trouxe, por favor, abra sua Bíblia e vai acompanhando enquanto eu vou pregando aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras ilícitas incitadas por ela. Versículo 23, certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele
autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já reparou que hoje em dia é comum encontrar alguém intolerante à lactose? Você conhece alguém assim, né? É só sentar numa roda que alguém já avisa, né? Gente, eu sou intolerante, tá bom? Né? Nada de leite. Ou então no restaurante, olha, será que você tem a opção sem queijo, né? Porque se eu comer queijo, né, não, Betinha? A Betinha tem uma história legal de um casamento, depois vocês perguntam para ela, viu? Casamento assim foi maravilhoso, né, Betinha? Então, a cada dia que passa, isso tá se tornando mais comum, né? A intolerância à lactose. Ela acontece quando o corpo não consegue lidar com aquilo que parece inofensivo, né, para todos os outros. O organismo ele não digere bem o leite e o que era para ser algo tão comum, né, como um copo de leite, um pedaço de pizza, vira motivo de dor, de desconforto e de inflamação. Só quem sabe, né? Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Então, segundo alguns estudos recentes, olha que incrível isso, eu não sabia. 65% da população mundial é intolerante à lactose, ou seja, a maioria da população mundial é intolerante à lactose. Incrível, incrível. A tolerância, ela se tornou um dos pilares da sociedade atual, né? Nós vivemos em uma era marcada pela diversidade, né? Diversidade de ideias, de culturas, de estilo de vida, de crenças. E nesse contexto, ser tolerante significa conviver com quem pensa diferente. Significa respeitar o outro mesmo quando nós não concordamos. E isso em si é algo bom. A tolerância, ela impede guerras, evita perseguições, preserva relacionamentos. Aliás, um mundo sem tolerância seria um mundo insuportável. Em muitos contextos, a tolerância, ela é um sinal de maturidade. Você pode ouvir, dialogar, ser gentil, e isso também é bíblico. A própria palavra nos chama a sermos pacientes, a suportarmos uns aos outros em amor. Então, sim, a tolerância é uma virtude quando ela está no lugar certo. Mas o problema é quando essa tolerância atravessa a fronteira da verdade. Quando a tolerância deixa de ser respeito pelo outro e se torna aceitação irrestrita de tudo. Até mesmo daquilo que é contrário à verdade de Deus. Aos poucos, a tolerância que deveria proteger começa a corroer. Corrói os princípios, corrói os limites, corrói a coragem de dizer: isso não está certo. Isso desagrada o meu Senhor. Isso é pecado. Hoje em dia, muitos têm mais medo de parecer intolerante do que de serem infiéis à palavra. A tolerância é boa quando nos ajuda a viver com respeito e paz, mas ela se torna um problema quando nós usamos ela como desculpa para aceitar o que Deus rejeita. Tem coisas que a gente precisa ser tolerante, mas tem coisas que Deus não quer que a gente aceite. Como o pecado, como a mentira, a injustiça, a idolatria, a imoralidade. Irmãos, eu já disse isso na mensagem passada e vou dizer mais uma vez. A gente é bom em amar. A gente está sempre dizendo, temos que ser amoroso, temos que amar, mas a gente esquece que tem coisas que a gente tem que odiar e levantar a bandeira e dizer, aqui não. Sim, a gente deve amar, mas tem coisas que nós somos chamados a odiar, a não tolerar.
Porque ser cristão não é concordar com tudo, nem aceitar tudo. É amar com verdade, é falar com graça, é dizer não quando algo fere a santidade de Deus, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Então, é nesse cenário que a carta à igreja de Tiatira é escrita, é enviada. Em Apocalipse capítulo 2, dos versos que a gente acabou de ler, se levanta um alerta, a notificação que o Espírito envia a Tiatira é clara. Eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. Porém, todavia, eu conheço o que vocês estão tolerando, mas não deviam tolerar. Eu conheço suas obras, Tiatira, mas eu conheço o que vocês estão aceitando. Então, a pergunta que vai guiar a nossa mensagem hoje, né? Essa palavra tolerância faz parte, mas a pergunta é essa: o que acontece com uma igreja que tolera o que Jesus reprova? O que acontece com uma igreja que tolera o que Jesus reprova? Lembre-se, quando nós falamos de igreja, você precisa pensar no contexto macro, que é o corpo, que é o povo, mas lembra, a igreja é você, somos nós. Aplique isso também à sua vida pessoal. O que acontece quando um cristão tolera o que Jesus reprova? O que acontece quando um discípulo de Jesus tolera o que Jesus reprova? Primeiro, a primeira resposta que o texto nos dá é: ela começa a adoecer por dentro, mesmo quando parece estar crescendo por fora. Esse texto, irmãos, ele é escandaloso, né? Jesus ele começa elogiando a igreja de Tiatira com uma lista que muitos de nós desejaríamos ouvir da boca do próprio Cristo. Como seria bom ouvir isso da nossa igreja, da boca do próprio Cristo, daquele que conhece a sua igreja. E ele vai começar elogiando as obras. Conheço as suas obras. Essa igreja era uma igreja viva, atuante, que saía da teoria. Ela não era uma igreja parada, uma igreja indiferente. Se havia alguém com necessidade, alguém se levantava para ajudar. Se havia um ministério para fazer, alguém se oferecia para fazer. Era uma igreja de mão na massa, não de banco e de desculpas. Ou no nosso caso, não de cadeiras, né? A gente sempre usava essa expressão, né? Não seja um cristão de banco, hoje não seja um cristão de cadeira. Amor, um amor sacrificial, um amor visível, que ia além das palavras. Irmãos, olha que interessante isso aqui, você que tem acompanhado a série. Diferente de Éfeso, que tinha verdade, mas havia perdido o primeiro amor, Tiatira servia e era amorosa. Eles não perderam o primeiro amor, como Éfeso. Entre todas as igrejas das 7 cartas, só Tiatira recebe esse elogio. Vocês são uma igreja amorosa. É algo que nem mesmo Éfeso tem. A igreja lá do centro, né? A igreja maior, a igreja pastoreada por grandes apóstolos. Tiatira, a menor de todas as igrejas, de toda a cidade, de todas as cidades, vocês têm o que as outras igrejas não têm, o amor ágape. Esse amor aqui é o amor ágape. Mas Jesus também elogia a fé dessa igreja, uma fé firme, uma fé que permanecia mesmo diante da pressão da cultura, da idolatria local. Não era uma fé que se limitava ao culto de domingo, era uma fé que resistia na vida real, nos negócios, nos relacionamentos, nas pressões. Mas também é uma igreja de serviço, e a palavra usada aqui é a palavra diaconia, serviço.
servo, cuidado prático, ministério ativo, gente que servia com as mãos, mas também com o coração, gente que levava comida, que cuidava das viúvas, que abria a casa, que atendia os doentes. Era uma igreja onde servir não era um cargo, servir era um estilo de vida. Mas também Jesus elogia a sua perseverança. E essa palavra aqui significa capacidade de continuar, mesmo quando tudo dizia para desistir. É uma fé que resiste. Eles estavam enfrentando pressões culturais, pressões veladas, tentações eternas, mas ainda assim permaneciam firmes. É como se Jesus dissesse para Tiatira: eu vejo quanto vocês já aguentaram. Vocês não abandonaram a fé, vocês continuam mesmo quando tudo ficou tão difícil. E aí, irmãos, além de todos esses elogios, tem mais um. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você está fazendo mais agora do que no princípio. Sabe o que isso significa? Significa que essa igreja estava crescendo. Eles não estavam vivendo do passado. Eles não estavam acomodados nas primeiras obras. Pelo contrário, eles estavam fazendo mais agora do que antes. Ou seja, é mais amor, é mais serviço, é mais fé, é mais perseverança do que antes. Isso é muito difícil de se ver. Muito. Porque geralmente a fase que a gente mais ama, que a gente mais serve, que a gente tem mais fé é quando? É no começo. É quando a gente se converte. A gente está com o coração ali queimando. Jesus olha que incrível. Jesus olha para essa igreja e diz: vocês são melhores hoje do que no começo. Ou seja, vocês estão crescendo, vocês estão voando. Em outras palavras, a igreja de Tiatira parecia estar no seu melhor momento. Era uma igreja que você olharia e diria: uau, como eles estão crescendo, como tem ministério funcionando, como são acolhedores, como trabalham duro. Talvez se você fosse visitar as igrejas na Ásia Menor, nessa época, a igreja que chamaria mais a sua atenção seria a igreja de Tiatira. E eu quero trazer você para os dias de hoje. Imagina só uma igreja assim. Ministério infantil a todo vapor. Com voluntários dedicados, crianças aprendendo da palavra. Tendo que fazer lista de espera, Bruna, para colocar na escala, hein? Imagina só, que coisa boa, né? Pequenos grupos crescendo, multiplicando em casas cheias durante a semana. A igreja fora das quatro paredes, gente recebendo pessoas em casa, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e falando do evangelho. Louvor envolvente, músicos preparados, atmosfera assim inspiradora, sabe? Os melhores instrumentos, a melhor estrutura. Gente se convertendo, gente sendo batizada, testemunhando publicamente a fé, projetos sociais ativos, cesta básica, atendimento psicológico, discipulado, jiu-jitsu, futebol e tantas outras coisas acontecendo, né? Curso técnico, imagina só essa igreja. Mensagens bíblicas bem comunicadas, que prendem a atenção das pessoas, que fazem as pessoas se encantarem pela palavra de Deus. Gente servindo em todas as áreas: som, recepção, mídia, intercessão, limpeza, ensino. Por fora, um espetáculo de igreja. Mas por dentro, um alerta de morte. Porque no versículo seguinte, o mesmo Jesus que disse: olha, vocês têm isso, mas eu tenho algo contra vocês. Que duro, não é, irmãos? Poxa vida. Falava: nossa, essa igreja aí tinha tudo para ser igreja perfeita, meu. E aí vem Jesus e diz:
eu tenho algo contra vocês. E a pergunta é: como isso é possível? Como alguém pode estar fazendo mais, mas sendo menos? Como uma igreja pode estar avançando na prática, mas regredindo no coração? Esse é o grande paradoxo de Tiatira. Essa igreja que é um mistério. Obras em alta, discernimento em baixa. Amor crescente, verdade encolhendo. Fazendo mais, porém sendo menos. E o problema de Tiatira, meus irmãos, é o mesmo de muitas igrejas hoje. Crescem em visibilidade, mas não em santidade. Crescem em influência, mas não em obediência. Crescem em ministérios, mas toleram doutrinas perigosas e pecados evidentes. Não é verdade? Basta olhar para o nosso cenário. E é isso. Igrejas lotadas, lindas, incríveis. Mas igrejas que estão pregando um outro evangelho. Irmãos, o problema não era o quanto eles faziam, era o que eles estavam permitindo ser feito. O fazer impressionava, mas o ser estava sendo comprometido. Mais uma vez, Jesus ele diz: está fazendo muito? Está trabalhando, irmão? Está servindo? Está contribuindo? Está ensinando? Está discipulando? Legal. Não é o mais importante. Mais uma vez, Jesus chama a nossa atenção para o ativismo. A mesma coisa de Éfeso. Faz um monte de coisa. Mas o coração está corrompido. Vocês estão tolerando coisas que não deveriam. Nós aprendemos com Tiatira que atividade crescente não significa saúde espiritual. Não é. São duas coisas diferentes. E Jesus, que sonda mentes e corações, isso está no versículo 23. Não se impressiona com o movimento, irmãos. Não se impressiona. Jesus busca por pureza. Jesus busca por fidelidade. Jesus busca por verdade. Uma igreja que cresce no fazer, mas se perde no ser, não está crescendo, mas está indo em direção a um colapso. Igreja que cresce no fazer, mas se perde no ser, não está crescendo, está à beira de um colapso. A igreja de Tiatira mostra que crescimento não significa aprovação. Assim como um tumor pode crescer e matar. Assim como uma árvore pode estar verde por fora, linda, mas podre por dentro. E aí, o que vem à minha mente é, puxa, mas afinal de contas, o que a igreja de Tiatira estava tolerando? Qual era o problema dessa igreja? E aí, nós somos ensinados que essa igreja, ela estava tolerando Jezabel. Jezabel. No Antigo Testamento, Jezabel foi uma das mulheres mais perversas da história de Israel. Era esposa do rei Acabe e introduziu o culto a Baal no meio do povo de Deus. Ela perseguiu e matou profetas fiéis. Ela manipulou, mentiu e proveu idolatria institucionalizada. E fez tudo isso se dizendo portadora de autoridade espiritual. Não é diferente dos nossos dias. Tem muita gente se dizendo apóstolo, tem muita gente se dizendo autoridade espiritual, tem muita gente se dizendo servo de Deus, mas não é. Em Tiatira,
havia alguém com esse mesmo espírito. A gente crê que isso aqui não é literal, não é que literalmente tinha uma mulher lá chamada Jezabel, mas nós cremos que uma mulher influente, carismática, que se dizia profetisa, ensinava doutrinas distorcidas, ela tinha esse mesmo espírito de Jezabel. E o texto é claro, ela induz os meus servos ao quê? A imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Isso provavelmente se dava por meio de ensinos que justificavam a participação dos cristãos nos eventos onde havia idolatria e prostituição cultural. Isso era muito comum naqueles dias e naquele contexto. Pressão social e econômica, ou seja, quem não participava desses eventos perdia a renda, não vendia, não comprava. Provavelmente essa mulher dizia coisas do tipo: Deus conhece o seu coração. Isso é só comida, não é idolatria não. Para de ser besta. O importante é amar, não seja radical. É o amor acima de tudo. Essa mulher com certeza ensinava lições desse tipo. Tiatira era uma igreja amorosa, era uma igreja que servia, era uma igreja ativa, era uma igreja firme, mas tudo isso estava sendo corroído por uma tolerância silenciosa ao erro. Jesus diz: tenho contra você. E Tiatira, não é porque falta ação, não é porque falta amor, não é porque falta fé, mas porque falta discernimento, porque falta coragem para corrigir, porque falta zelo pela verdade. Eles amavam bem, mas confrontavam mal. Eles tinham muito fazer, mas estavam se perdendo no ser. E quando isso acontece, a igreja começa a adoecer, mesmo quando por fora tudo parece estar indo muito bem. Irmãos, assim como Tiatira, talvez você esteja fazendo muito, mas permitindo demais. Talvez sua vida esteja cheia de atividades. Você canta, você serve, você lidera, você organiza, você ensina. Gente te elogia, a sua agenda está cheia, a sua reputação está boa. Mas lá no fundo, o Espírito Santo está sussurrando: eu conheço o que você faz, que não agrada a Deus. Eu sei o que você faz quando ninguém está olhando. E isso vai te prejudicar. Assim como Tiatira, você pode estar crescendo em movimento, mas adoecendo em silêncio. Tolerando pensamentos impuros, tolerando relacionamentos que te afastam de Deus, tolerando práticas que você mesmo sabe que são erradas, mas você vive se justificando, tolerando omissão, tolerando frieza, vaidade. E aqui vai o alerta com amor, mas com muita firmeza. O que você tolera em silêncio hoje pode destruir a sua fé amanhã. Jesus não está só olhando para o que você faz, Ele está sondando quem você está se tornando. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus não basta parecer comprometido, é preciso ser fiel. Falei para vocês que o negócio era quente hoje, né? Pois é, isso aqui é só a primeira resposta. Tem mais duas aí. Infelizmente não vou conseguir desenvolver tanto por causa do nosso tempo, já está apertado, mas pelo menos vou citar algumas coisas aqui. Ela também ignora o tempo de arrependimento, irmãos, e atrai o juízo sobre si. Então, depois de mostrar o contraste entre
as virtudes da igreja, mas a sua tolerância ao pecado, Jesus revela algo ainda mais sério. A paciência dele já havia sido estendida, mas estava sendo ignorada. Isso revela algo precioso para nós. O nosso Deus é paciente. Presta atenção nisso hoje, meu irmão e minha irmã. O nosso Deus é paciente. Ele dá tempo, Ele dá espaço, Ele te envia alertas. Ele sinaliza para a gente o tempo todo. Mas aqui está o problema. Ela não quer se arrepender. Jezabel, ou essa influência corrompida dentro da igreja, recusou o arrependimento. E mais, estava arrastando outros com ela. E por isso Jesus anuncia que o tempo do arrependimento estava prestes a acabar. E olha só as palavras duras que o Senhor da igreja usa aqui. Vou fazê-la adoecer. Ou seja, o julgamento começa no corpo. Mas também Jesus diz o seguinte: trarei sofrimento aos que cometem adultério com ela. Ou seja, quem participa, ainda que indiretamente, também vai colher consequências. Também vai colher consequências. E olha só isso daqui, essa outra expressão muito forte, né? Matarei os filhos dessa mulher. Possivelmente é uma referência aos frutos da influência dessa mulher, ou seja, seus discípulos, aqueles que seguiam essa mulher. E aí vem então uma das declarações mais sérias de toda a carta. Ele diz assim: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus está dizendo: eu vejo além da aparência, eu conheço intenções e eu não serei indiferente ao pecado que vocês estão escondendo. Essa parte da carta é um lembrete muito sério. Deus é paciente. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Mas não se esqueça, nós servimos a um Deus que é justo. Deus nos dá tempo para a gente reconhecer o nosso erro, para a gente mudar a direção, para voltar ao centro. Mas se recusamos esse tempo, se recusamos essa oportunidade, o que a Bíblia diz é que nós atraímos o juízo de Deus. Nós vivemos numa geração, irmãos, que ama falar sobre o Jesus cheio de graça, amor e acolhimento. Irrita assim ouvir tanto dessas coisas, sabe? De uma forma mais explosiva, não sei se é essa palavra certa, aumentada. Mas quase não se fala do Jesus que julga. E assim como é difícil para vocês ouvirem isso, para mim é muito difícil falar isso. Eu tenho certeza que as pessoas ao ouvirem essa mensagem vão dizer: uau, que mensagem dura, que mensagem fora de moda. Mas existe o Jesus que julga, que disciplina, que confronta. Nós acabamos de ler: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês conforme as suas obras. Essa é uma das declarações mais sérias de toda a Bíblia sobre Jesus. Ele está dizendo: eu não sou um espectador, eu não sou apenas um conselheiro, eu sou o que vê tudo, sonda tudo e age com justiça. O mesmo Jesus que disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é o mesmo que agora diz: eu vou retribuir conforme as obras.
A graça de Jesus não anula a sua justiça. O amor de Jesus não silencia a sua disciplina. O perdão de Jesus não cancela a sua santidade. A W. Tozer, ele disse: um Deus que não julga também é um Deus que não salva. Um Deus que não julga também é um Deus que não pode salvar. Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor. Um evangelho sem juízo é um evangelho sem cruz. Se o Jesus que você segue nunca te confronta, talvez não é o Jesus das Escrituras. E eu quero dizer para você hoje à noite que se Deus tem falado com você sobre os pecados que você tem cometido e você tem adiado isso, talvez Ele tenha usado pessoas, pregações, textos, momentos, e você tem empurrado isso como argumento. Mais para frente eu mudo, mais para frente eu me arrependo disso. Talvez você esteja se apoiando na graça, mas usando ela também como desculpa para continuar pecando. O texto nos diz o seguinte: cuidado. Cuidado, por quê? Porque o tempo de arrependimento tem prazo. E quando a graça é ignorada, o juízo vem. Será que você está vivendo hoje no tempo da paciência de Deus, mas está desperdiçando esse tempo? Será que Ele já falou, já mostrou, já confrontou, mas você continua tolerando o que deveria abandonar? Esse Jesus que sonda corações, Ele está aqui. Não para condenar, para confrontar, para te destruir, mas para te despertar, para te acordar. O problema não é o julgamento de Cristo. O problema é ignorar o tempo da graça, resistir à correção e tolerar o que Ele rejeita. Essa igreja estava assim, ignorando o tempo do arrependimento e trazendo juízo sobre ela. E por fim, irmãos, a última resposta para a nossa pergunta de hoje é exatamente essa. Ela compromete sua fidelidade e perde a sua recompensa. Depois de repreender a igreja por tolerar Jezabel, Jesus se volta agora para um grupo fiel e ele diz, aos demais que não seguem a doutrina dela. Ou seja, nem todos em Tiatira haviam se corrompido. Ainda havia um remanescente, um grupo que não tolerava o erro, não cedia à pressão, permanecia firme na verdade. E é a eles que Jesus diz algo tão precioso: eu não porei sobre vocês outra carga. Ele não exige além do que eles já tinham. Ele só pede: apeguem-se com firmeza ao que vocês já têm. Apegue-se, não solte, não negocie. Essa é a chamada fidelidade. No meio de uma cultura que relativizava tudo, Jesus diz: continue firme, mesmo que pareça pouco, mesmo que seja difícil, continue fiel. Tiatira havia começado a tolerar pequenas concessões, e isso estava minando a sua identidade e fidelidade. Mas no meio do trono de Satanás, lembra da última mensagem? Na cidade, no lugar onde Satanás está sentado no trono, sempre há aqueles que permanecem fiéis. Quem é você? A que grupo você pertence? Aos filhos de Jezabel, que têm tolerado aquilo que desagrada ao Senhor? Ou a esses aqui,
que Jesus olha com carinho e diz: eu não vou pesar mais sobre vocês. Irmãos, uma igreja que não preserva a verdade de Cristo perde a sua autoridade espiritual. Uma igreja que deixa de ser diferente do mundo, deixa de ter algo a oferecer ao mundo. E o mesmo vale para nós. Toda vez que você negocia a sua fidelidade, você enfraquece o seu testemunho. Quem vai querer ouvir o testemunho de alguém que vive uma vida que desagrada ao Senhor? De concessões, de pecado. Toda vez que você troca a verdade pelo conforto, você perde algo de valor eterno. É isso que estava acontecendo com essa igreja. Porque, olha só, Jesus, ele traz aqui duas promessas incríveis, mas que muita gente estava perdendo. Darei autoridade sobre as nações, isso aponta para o reino futuro de Cristo, onde os fiéis reinarão com ele. Ou seja, quem permanece fiel aqui participará do governo dele na eternidade. Jesus está dizendo: você pode parecer pequeno agora, mas eu te darei autoridade real. Você pode ser ignorado pelo mundo, mas você será honrado por mim. Eu lhe darei também a estrela da manhã. Essa é uma das promessas mais íntimas de toda a Escritura. Mais à frente, em Apocalipse 22, versículo 16, Jesus ele diz: eu sou a brilhante estrela da manhã. Ou seja, a maior recompensa da fidelidade é o próprio Cristo. Ele não apenas dá o céu, ele dá de si mesmo. Talvez você esteja cercado por concessões. Talvez todo mundo esteja tolerando o que você está lutando contra. Talvez pareça que você é o exagerado, você é o antiquado, você é o radical. Mas Jesus ele diz: não negocie, não desista, não se junte à multidão. Apegue-se com firmeza ao que você tem. Como disse John Stott, a fidelidade é o que mais importa para Deus. O mundo admira sucesso. Jesus honra a perseverança. A igreja que tolera o erro compromete a sua identidade. Mas a igreja que permanece fiel recebe autoridade. Irmãos, quem se apega ao que é de Cristo receberá o próprio Cristo. O próprio Cristo. Hoje a nossa notificação girou em torno de uma pergunta: o que acontece com uma igreja que tolera o que Jesus reprova? Essa pergunta foi respondida em 3 partes. Ela começa a adoecer por dentro, mesmo quando parece estar crescendo por fora. Ela ignora o tempo de arrependimento e atrai juízo sobre si. E ela compromete sua fidelidade e perde sua recompensa. Eu quero encerrar a mensagem de hoje contando uma história para você. Preste muita atenção. 2 amigos faziam uma caminhada numa manhã fria pelas montanhas. A paisagem estava coberta de gelo, como em alguns lugares aqui do nosso Brasil, né? Nesses dias de frio. A geada tem tomado conta de muitas paisagens. O vento cortava o rosto como navalha. Só que no meio da caminhada, eles viram algo estranho ali na beira da trilha. Eles viram uma cobra. Deus o livre. Uma cobra esticada, imóvel, endurecida pelo frio. Um dos amigos parou, se agachou e disse: ela ainda está viva. E ele disse isso com pena, sabe? Ela ainda está viva. E se ela continuar aqui, ela vai morrer congelada. Então,
ele pegou com muito cuidado e colocou dentro do casaco, bem perto do peito aqui. E o outro amigo assustado reagiu: cara, é uma cobra, meu. Você sabe o que você está fazendo? E aí ele respondeu: ela está fraca, ela está indefesa, coitada. Ela não vai fazer mal algum. Então eles continuaram aquela caminhada e minutos depois, o calor do corpo começou a fazer efeito. E aquela cobra começou então a se mexer, a voltar à vida, a recuperar os seus instintos. E quando ela recuperou os seus instintos, a primeira coisa que ela fez foi cravar suas presas no peito daquele homem que a havia acolhido. E aquele homem caiu no chão, gritando de dor, envenenado, sangrando. E o amigo que estava com ele olhou com tristeza, e disse assim: você sabia que era a cobra. Você sabia. Essa história, irmãos, é real demais. Porque é assim que o pecado age. Ele nunca chega feroz, ele chega frio, ele chega quase morrendo. Ele chega quase justificável, quase nada. Mas basta você dar espaço, basta você dar calor, basta você acolher, basta você tolerar. E quando você menos espera, ele morde, ele destrói, ele cobra. Todo pecado que você protege, um dia vai se virar contra você. A mágoa que você alimenta, o flerte inocente com quem não é o seu cônjuge, a ambição disfarçada de visão, a mentira, a fofoca, são coisas pequenas. Não, eu estou só conversando. Tudo isso tem veneno, e mais cedo ou mais tarde esse veneno age. E o pecado ele só destrói. Ele oferece liberdade, mas assim que você tenta sair dele, você percebe que você é escravo. O Espírito Santo está perguntando: o que você tem carregado no peito, achando que está controlando? O que você tem chamado de coisa pequena, mas que é mortal para a sua alma? Não negocie o que Jesus Cristo morreu para vencer. Não tolere o que Ele te chama a rejeitar. E não abrace aquilo que pode te matar por dentro. Íbica, que sejamos uma igreja tolerância zero com o pecado. Porque o pecado só destrói. Mas Deus, o nosso bom Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Rejeite tudo aquilo que não agrade ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração juntos. Renova-me, Senhor Jesus. Renova.